Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu venho estar lendo o versículo na Bíblia, capítulo, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo 14, livro da Bíblia. O autor que está escrevendo é Mateus. Qual foi o objetivo dele ao escrever isso? Falar sobre a parábola das bodas que Jesus estava falando, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 2. Qual é a mensagem principal que o autor quis passar aos seus leitores? O reino dos céus, que Jesus falava por parábolas e deu muitos avisos ao seu povo através dessas parábolas. O que eu quero dizer a vocês é sobre esse capítulo bíblico muito especial relatado por Mateus. Em especial é sobre que todos esses do mundo fomos chamados para ter um relacionamento íntimo com Deus, como pai e filho, mas muitos os desprezam, por isso que poucos são escolhidos. Então, o versículo principal é esse, Mateus capítulo 22, versículo 14. Devemos entender aqui que esse chamado é quando Deus convida a nós a ter um relacionamento com Ele, que é o que diz, né? Porque muitos são chamados. E como eu havia dito, né? Então, quando desprezamos as oportunidades que Deus dá para serem salvos e estar juntamente com o Rei. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 4. Enviou ainda outros servos com estas ordens. Dizia aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas, só que muitos apegados com as coisas daqui desprezam o chamado de Deus. Assim eles, porém, não se importam e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Isso está relatado em Mateus capítulo 22, versículo 15, versículo 5 ao 6. Quer dizer, com muita raiva e ódio, maltratam e matam os servos do rei, que simplesmente estão ali anunciando as palavras do rei, mas porque o rei estava chamando para sair da sua zona de conforto e ir cear na mesa com o rei. Não aceitaram assim e maltrataram, né? E mataram os seus servos. Mas o rei não deixou assim e os castigou. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Mateus capítulo 22, versículo 7. Então o rei disse aos seus servos que está pronta a festa, e ordenou a chamar convidados, pois aqueles não eram dignos. E ele fala: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Mateus capítulo 22, versículo 9 ao 10. Porém, há poucos escolhidos para estarem nessa mesa, que valorizem realmente esse chamado, este momento, né? Chamar pessoas a ceiar é uma maravilha, as que estão escutando. Então, chamar alguém para estar ceando é uma maravilha.
mas aqui estão escutando. Mas para eles ceiarem na mesa do rei, devem mudar de vida, se preparar, se limpar, se lavar dos seus pecados e largar suas vidas pecaminosas. Por isso que é dito em diante. Entretanto, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial, que é roupa de casamento, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, que é ficar calado. Então ordenou o rei aos seus serventes. Então o rei pergunta: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial, sem preparação? Porque ele era um casamento. E ele emudeceu essa pessoa que não entrou lá, que ele ficou calado. Então o rei, vendo isto, o rei, fala aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, versículo 11 ao 13. Este é o fim para aqueles que não se preparam para ceiar juntamente com o rei, pois devemos nos purificar, devemos nos preparar para isso, buscando sempre fazer a vontade do rei e honrando o chamado de Deus para a nossa vida. Então esse é o tema, o chamado de Deus para a nossa vida. Primeiramente eu quero que vocês entendam isso. O que é chamado de Deus? O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamados individuais. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. Um chamado é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. Devemos entender que Deus tem um chamado para todos. Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. Enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. É igual aquelas pessoas que têm a crise existencial. Não tem propósito, não tem objetivo de vida, não sabe o que é da vida. Ou até mesmo uma pessoa que parece que tem tudo, tem toda a riqueza do mundo, mas mesmo assim se sente vazia. Não está completa totalmente, nunca vai se sentir totalmente completa. O nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo-nos de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 19, diz: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam, como diz em Mateus. Como eu estava dizendo, é o versículo principal, versículo principal. Em Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como eu havia dito. Mas para aqueles que ouvem o chamado e seguem a Jesus, Deus dá uma nova vida. O chamado de Deus também tem um lado prático. Quem é salvo é chamado para obedecer. Então, pessoal, infelizmente acabou parando a gravação por conta que meu celular está com a memória cheia. Mas vamos continuar o estudo bíblico. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer boas obras. Essa é a nossa vocação, fazer a vontade de Deus, como está escrito. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros,
com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz com que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor e uma só fé em um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 5, que é o que uma vez eu falei já para vocês em um dos estudos. Quando nos aproximamos de Deus, aprofundando nosso relacionamento com Ele e obedecendo aos seus mandamentos, encontramos a paz e o significado que procuramos para nossas vidas. É só através dessa maneira que vamos realmente encontrar a esperança que precisamos, a redenção. Mas há o chamado individual. Então existe um chamado individual para cada um de nós. Além do grande chamado para amar e obedecer a Deus, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. O chamado pode ser para fazer determinados trabalhos, assumir um ministério ou ir para algum lugar. Em Atos capítulo 13, versículo 2 diz: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para nossas vidas. Mesmo quando não reconhecemos o plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Um chamado muito claro, sabemos que Deus está no controle e está nos guiando. Quando procuramos seguir o chamado universal de Deus e buscamos sua vontade, Ele guia a nossa vida. Também é o chamado que não vem de Deus. Eu venho falar sobre isso. Tem chamados que não vêm de Deus. Nem todo chamado vem de Deus. As tentações nos chamam para o pecado. Por isso precisamos aprender a distinguir entre o chamado de Deus e o chamado de nossos desejos errados, que levam ao pecado. O chamado de Deus traz paz ao coração, mas o chamado errado traz problemas de consciência. Esses chamados podem parecer bons de início, mas qualquer coisa não dá paz. O chamado de Deus é sempre melhor. Conclusão do que eu quero dizer: Deus chama todos nós a servir a Ele, a adorar a Ele, na sua glória, na sua beleza, falando sempre da grandeza de Deus e louvando-o pela sua criação, pois somente Tu és o Senhor. Como diz: fizeste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida. Então Ele preserva todos os seres com vida. E o exército dos céus te prestam adoração. Isso está em Neemias capítulo 9, versículo 6. Isto mostra a grandeza de Deus, como Ele é poderoso e grandioso. Devemos agradecer a Ele. Devemos ser gratos a Deus, porque nós somos seres tão pequeninos. Eu falo com essa expressão porque somos mais do que isso até, diante de Deus, da misericórdia e da graça dele. Como nós, e que muitas vezes já desagradamos e desonramos a Deus. E mesmo assim Ele está nos chamando para ter intimidade com Ele. E eu te pergunto: você quer ter intimidade com Deus? Você deseja ter intimidade com Deus? Não rejeite a intimidade com Deus. Saiba que a intimidade com Deus requer certo sacrifício. Ele chama para ceiar na mesa com Ele. É um sinal de intimidade. Mas para ceiar nessa mesa é necessário estar com a roupa de núpcia. É necessário estar preparado. Não é simplesmente só ir lá e achar que você já está pronto. Você deve estar limpo, lavado e purificado, para a honra e a glória do Senhor.
Se vocês prestaram bastante atenção nesse estudo, vocês vão saber que há grande comparação com aqueles no juízo final, porque muitos acham que vão ser salvos, mas muitos não vão ser salvos, porque por falta de fé, por falta de limpeza, por falta de verdadeiramente estar firme. Então, nós devemos verdadeiramente nos entregar a Deus e a fazer a tua vontade e o teu querer. Saber que Ele quer sim renúncia de nós, da nossa parte, e que venhamos carregar a cruz, porque Ele carregou uma cruz mais pesada ainda, mas Ele fala, siga-me. Ele fala que nós devemos lançar sobre Ele o nosso cargo pesado e que Ele venha e que nós venhamos carregar um cargo leve e suave. Ainda existe um cargo, que é a cruz. A cruz, o evangelho, pregar e anunciar o evangelho. E aqueles que são perseguidos pelo nome dele são bem-aventurados. Eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um.